Olá, pessoal, boa noite a todos. Bem-vindos aí. Boa noite também ao pessoal do Instagram, que a gente está iniciando aí com essa transmissão ao vivo através do Instagram também. Estamos no canal do YouTube, Tecnologia e o Ser Integral. Hoje estamos voltando a utilizar essa plataforma, StreamYard, que é uma plataforma bem interessante, e a gente consegue também trabalhar em conjunto com outros aspectos aqui na tela. Muito bem. Esse vídeo de hoje, ele faz parte de um vídeo promocional, assim dizer, onde a gente traz informações a respeito do material que vai ser abordado dentro desse curso, chamado Curso Orion, né? Para quem não me conhece, meu nome é Felipe Sais, e esse vídeo também ele será trabalhado para várias outras alternativas aí de cursos, enfim, né? Esses cursos eles vêm sendo idealizados desde final de 2016 para 2017, conseguimos colocar no ar e colocar já e viabilizando assim a utilização de alguns alunos que passaram, alguns alunos construíram seus próprios aparelhos baseados nessas tecnologias que a gente vem desenvolvendo. Quando eu falo nós, falo a gente, tudo, porque nunca é uma pessoa só, nunca é uma pessoa ou um único ser que está ali desenvolvendo. A gente tem a participação sempre de tantos... Desculpa, gente. Tem sempre a participação de tantos outros aí. Mas, enfim, esse curso ele é aberto ao público de qualquer área de tecnologia, né, sendo ela também direcionada à parte de terapia alternativa para serem utilizados em qualquer ser orgânico. Não temos aí a utilização de grandes tensões dentro da rede elétrica de utilização, então não existe contraindicação. O que nós temos aí são pulsos que variam entre 5 e 8 volts, só para vocês terem ideia, né? Menos do que uma bateriazinha de 9 volts. Apesar de muitas pessoas acharem que basta o ligar e desligar de elétrons numa condição para que se consiga o benefício, isso não é verdade. E aí a necessidade do curso e a necessidade de tanta explicação. Bom, o Paulo fez uma pergunta aqui, por que seres orgânicos? Bom, isso é um dos temas que serão abordados, e não só por que seres orgânicos, mas você não consegue utilizar nenhum tipo de mineral junto com essa tecnologia para o efeito inicial que ela propõe. Para efeito secundário, aí sim, pode ser utilizado algum mineral e até substâncias minerais. Tanto é que eu não iria abordar agora, mas também nesse curso irá se falar a respeito de qualquer substância que você queira acrescentar para que ela seja carreada junto à onda principal. Desculpa, gente. O tempo mudou bastante aqui no Rio de Janeiro, a temperatura caiu bastante. Ela ser carreada junto com outras bandas laterais, são chamados de sidebands, né? Tudo isso dentro da onda planetária horizontal, que é a OPH. Essa onda horizontal planetária, ela é uma onda que ela é utilizada dentro de tecnologias que trabalhem com esses princípios que nós iremos abordar. Então, a condição, né, a condição básica para que essa tecnologia trabalhe são os seres orgânicos devido a uma modificação da energia escura, né, essa energia escura que a gente vai falar também, tanto a matéria escura quanto a energia escura, mas a modificação dessa energia escura, ela
sendo manipulada, ela consegue se transformar em energia vital na condição em que o planeta está nesse momento, e para os seres à base de carbono, ela é, então, inserida e daí dando a condição da vida. Mas isso também é um tema de aprofundamento aí junto do curso. Né? Dentro desses temas abordados, né, dos fluidos, manipulação de fluidos, energia e matéria escura, onda, né, a onda ela passa a ser uma consequência da manipulação. E para que ela tenha a onda como consequência, é necessário um espaço de tempo percorrido que pode ser medido. O tempo é uma idealização humana, ela não é natural, ela é algo que foi criado por nós, né? Então, o tempo ela passa a ser o período de análise para que o nosso raciocínio ele possa chegar a uma conclusão, através de percepções ali. A gente vai falar também sobre essa percepção, porque a percepção ao longo do curso ela também aumenta. Então, nós temos aí, logo após a onda, nós temos o magnetismo. Por quê? A onda sendo consequência, ela irá gerar, durante o rastreio da onda, ela irá gerar um magneto, um movimento magneto. E esse movimento magneto, ele se transformará em elétrons, luz, ora em magneto. Né? Temos também a abordagem em cima da radiestesia como ciência, puramente, né? Não é um curso sobre radiestesia, mas é uma explicação científica, porque a radiestesia ela passa a ser um dos instrumentos, dentre outros, que podem ser utilizados para a utilização desse equipamento junto a essa tecnologia. Esse equipamento, por si só, ele trabalha, ele realiza algo, mas você tendo um instrumento para você saber como utilizar esse aparelho, né, dando assim um resultado de maior eficiência, a radiestesia ela entra junto, assim como outras técnicas que nós iremos falar também. Iremos falar também sobre o Theta Healing, também ligado às ondas cerebrais. Vamos falar sobre ondas cerebrais também. Essas ondas cerebrais elas são importantes, né, para que a gente consiga uma junção dentro de uma análise científica em trabalhos de mestrado e doutorado dentro de universidades que serão citadas. Nós vamos trazer esse trabalho na área científica e na demonstração de como isso é possível. Como é possível uma onda estar carreando, né, estar levando consigo, estar portando outras características para um poder de maior penetrabilidade dentro desse fluido que nós estamos falando, dentro dessa condição da vida orgânica, sempre relacionado à vida orgânica. Nós não vamos sair do tema vida orgânica. Tá? Quando a gente falar sobre o inorgânico, nós estaremos trazendo ele para a utilização e benefício da vida orgânica, a partir do seu princípio. Onde está localizado o seu princípio? Através das plantas, dos vegetais. Então, no momento aí primitivo do ser orgânico, não primitivo anterior ao ser orgânico, que existe também, mas a partir do ser orgânico. Por que disso? Né? Porque um dos descobridores dessa condição, o engenheiro elétrico, é o Lakhovsky. Vou falar sobre ele também dentro da biografia dos cientistas e dos grandes pensadores. Conseguiram trazer toda essa informação. Vou trazer também essa biografia e o que eles estudaram dentro da ciência para poder trazer de suporte, de raiz, de alicerce, em demonstração prático do equipamento. Esse equipamento ele será demonstrado na prática para vocês. Durante o curso, no final do curso, antes de entrar na utilização específica do equipamento em si, durante o curso, esse equipamento será utilizado e quem estiver em aula terá o benefício do equipamento, irá sentir o benefício do equipamento em uso. Porque, como eu falei, nós vamos falar sobre ondas e dentro dessas ondas vamos falar sobre esse fluido horizontal que permeia todo o planeta. Então, com a devida autorização,
de cada um individualmente poderá ser utilizado. Se a pessoa não quiser, também não tem problema, ela não precisa utilizar daquilo ali. Então, temos tudo isso, né? Então, o Theta Heine como onda planetária, essa onda horizontal, né, a OPH, as sidebands, que são chamadas bandas laterais, e aí ela terá uma dança, que chama de dança das bandas laterais. Ela é importante devido a um cientista, um grande matemático, né, que é o Jean-Baptiste Joseph Fourier, é conhecido como Fourier, né, dentro da área da ciência. Ciência e matemática aplicada, matemática teórica, porque isso, primeiro foi elaborada a teoria e só depois que nós conseguimos presenciar essa prática através de osciloscópios potentes, né? Nós temos um, e ele é utilizado para a demonstração das sidebands, né? E também de todas as bandas que existem dentro daquela que está carregando. Então, durante o curso também será demonstrado ao vivo, né, porque esse curso ele é ao vivo, será demonstrado também todas as bandas laterais e todas as bandas que dão o pulso dos harmônicos, né, e os harmônicos crescente ímpares dentro dessa banda. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, ao descobrir qual é a frequência que traz um determinado objeto, sempre orgânico, tá, gente? Não vamos falar sobre o inorgânico, apesar de que a gente consegue também quebra de cristais aí através dos harmônicos, essa coisa toda. Pontes até tem exemplos aí, isso está mais do que falado aí na internet, mas não é essa a questão, porque isso tudo é físico dentro da área mineral. Nós não vamos trazer essa questão mineral, né? Não vamos utilizá-la. Nós vamos trazer dentro da parte orgânica. Então, por exemplo, se nós temos uma folha de uma planta ou um galho com uma determinada doença, sabendo-se antecipadamente qual é a faixa de frequência daquele patógeno que está ali, daquele fungo, do que for, que esteja ali, mofo, enfim, nós conseguimos quebrar aquilo ali através de ressonantes crescentes dentro das equações de Fourier, através da demonstração. Então, a gente consegue jogar tudo isso ali. De que maneira nós iremos saber que frequência trabalhar? Aí que entra a radiestesia. E aí pode-se utilizar as varinhas, né? Ou... não estou aprofundando tecnicamente, tá? A gente vai fazer isso no curso. Ou podemos utilizar o pêndulo, ou podemos utilizar outras técnicas também, que nós falaremos aí durante o curso, que já foram amplamente utilizadas com esses aparelhos e todas elas marcaram benefícios, tiveram marcações de benefício e também, curiosamente, descobrimos outras coisas que não sabíamos a respeito, porque estavam entrelaçadas. Uma situação, ela nunca acontece sozinha, ela vem entrelaçada através de outros aspectos. Quando ela aparece, é porque ela está crônica, ela já dentro dos seres orgânicos, tá, gente? Ela traz várias escalas de acontecimento. Então, ela se torna ali aparente. Tá? Então, tem tudo isso daí. Prosseguindo, então, nós temos aí os sidebands, né, que são as bandas laterais, nós temos uma frequência portadora, e aí, para falar da frequência portadora, nós vamos explicar o efeito Schumann. O efeito Schumann, antes de Schumann determinar como nome e ter agregado o nome dele à ressonância com relação ao pulso do planeta, a gente vai voltar em Tesla, porque ele já usava esse pulso, ele não tinha conhecimento da ionosfera na época, a ciência não tinha ainda chegado nesse ponto, mas ele já utilizava essa movimentação, essa onda que o planeta criava para criar harmônicos crescentes. E quando ele iniciava os harmônicos crescentes, ele criava um poder de utilização energética, tudo trabalhado dentro dessa energia escura,
tá? Então, a gente vai falar sobre Tesla com relação a essa parte e a todo o desenvolvimento que veio através disso daí. Estamos aqui, então. Após Nikola Tesla, nós trataremos um assunto específico através do Rife, né, que é o Royal Raymond Rife. Vamos trazer o Rife para essa questão onde ele, através de pulsos direcionados às bactérias, ele conseguia eliminá-las numa época que ele teve que construir um microscópio para poder enxergar elas vivas ainda e descobrir qual era a frequência delas. Então, mas não é possível, tá? Para quem acha que é possível criar uma determinada frequência, ou descobrir a frequência e jogar aquela senoide, né? Aquela frequência no patógeno, irá destruí-lo, isso é uma infantilidade. Não é dessa maneira que funciona. Isso daí foi o que foi criado através de um dos assessores que ele teve na época, e começou-se a criar equipamentos e vender equipamentos. Muitas pessoas ganharam muito dinheiro, mas sem efeito. Tá? Eles não trazem o efeito necessário. Vamos falar sobre isso também para desmistificar essa questão. Então, sempre trazendo a ciência para dar apoio àquilo que está sendo desenvolvido. Tá? Do Rife, a gente vai para o Lakhovsky. O Lakhovsky é uma pessoa que eu acompanho, ele não está mais vivo, mas acompanho os estudos deles e do Faraday e do Maxwell. Por quê? Porque ele traz uma capacidade, porque devido a ele ser engenheiro elétrico, ele traz uma capacidade de comprovação junto às plantas, animais e depois às pessoas. Só que ele faz uma modificação do princípio de Tesla. Devido a ele ter essa característica, ele faz uma modificação. Então, é como se nós tivéssemos, num lado, isso tudo eu vou mostrar para vocês, mas é como se nós tivéssemos Tesla em um determinado ponto, que também de Tesla veio de outros, tá? E aí a gente vai chegar até as pirâmides, mas sem a questão da mistificação. Nós vamos entender o posicionamento das pirâmides em relação à constelação de Órion. Por isso que o nome do curso se chama Órion. Né? E por que Tesla estava utilizando a mesma tecnologia para criar eletricidade através de pulsos, como as pirâmides utilizam, né? Através do rio que passava por debaixo dela e do mineral que era chamado de cristais, de como ela era feita, através de granitos. Tudo isso a gente vai falar também. Então, o Lakhovsky, George Lakhovsky, ele tem informações muito precisas, inclusive com relação a aterramento, porque tanto as pirâmides quanto a Torre de Tesla, elas estavam aterradas. Então, Lakhovsky faz uma modificação engenhosa, onde ele cria no ser orgânico um aterramento. Esse aterramento ele é importante. Sem o aterramento é complicado de se conseguir. Então, ele abre um leque onde o Rife vai por um caminho e o Lakhovsky vai por outro. Então, e nesse momento, nós entramos em Lakhovsky. Após Lakhovsky, nós temos também a parte científica da doutora Uda Clark, que são os zappers aí conhecidos, mas não vamos falar sobre esses equipamentos. Nós vamos falar sobre a parte científica eletrônica, porque aí nós entramos na era eletrônica. Até Lakhovsky, nós não tínhamos a eletrônica. Então, aí nós vamos entrar na eletrônica. Entrando na eletrônica, nós conseguimos criar esses pulsos de maior poder. Só para vocês terem ideia, a Tesla já estava trabalhando em 190 mil pulsos, né, na época dele, através de equipamentos que ele criou para pulsar, porque não existiam. Quando a gente vai para o Rife, ele não consegue passar de 20, 30 mil, chegando até 40 mil no máximo. Ele não consegue ultrapassar isso daí. Mas quando a gente chega... Lakhovsky também nesse patamar, mas quando a gente chega na doutora Uda Clark com a eletrônica, a gente consegue chegar a 30 mil fácil, só que a gente cria as famosas crescentes. E isso é muito importante dentro da ciência, né? A ciência aí, ela dá um salto muito grande.
Só para vocês terem ideia, nós estamos falando em milhares, mas eu já consegui chegar a 10 milhões de pulsos iniciais, fora os crescentes. Então, estamos falando aí em 10 MHz. Né? É claro que esse avanço, se a gente avançar muito, a gente poderá começar, através de um transdutor, vamos começar a visualizar luz dentro do nosso espectro, tá? De visão. Então, isso são coisas bem interessantes, são coisas muito interessantes. Como é que podemos construir algo que, através da luz, estaremos fazendo isso? Porém, a luz sendo uma vibração muito alta, nós podemos colocá-la dentro das que irão fazer o transporte. Então, hoje, tanto através da música como através da luz, a gente já consegue fazer isso. A gente consegue colocar uma música ambiente e nessa música ela ter as portadoras necessárias. Não é o que você está ouvindo que está fazendo a transformação, porque o que você está ouvindo é algo que irá vibrar no seu tímpano e essa vibração será codificada para o cérebro e transformado o que nós chamamos de sons, né, de música. Não, isso é uma senoide simples. Né? A gente vai falar sobre isso também, sobre a junção das senoides, compactá-las, essa coisa toda. Não é isso. Os benefícios são os gatilhos que nós liberamos devido a faixas e harmônicos que entram crescentes e trazem benefício. Aí sim, porque nós temos dentro de uma orquestra, principalmente músicas clássicas, temos, principalmente de Bach, né? Nós temos vários harmônicos crescentes, aonde aquilo ali vai criando processos de ressonância e dissonância. Então, ela traz benefício. Essas sim, através da música se consegue. Mas essas músicas que ficam com sons contínuos para você ouvir, essa coisa toda, não, isso daí é um pouco mais complicado, um pouco mais complexo do que isso. Enfim, né? Estamos aí nesse processo. Então, da doutora Uda Clark, dentro dessa parte eletrônica, nós conseguimos um processo de evolução muito grande. Né? Então, seguindo esse caminho, que é essa curva, essa linha de desenvolvimento que a gente vem trabalhando, nós vamos chegar até o Michael Faraday, vamos falar sobre ele, sobre o que ele descobriu e os benefícios que, né, a descoberta dele trouxeram para o nosso trabalho. Vamos trazer também o James Maxwell, que também pessoa importantíssima dentro disso aí. E, por último, o Fourier, que eu já falei anteriormente, e também ele, porque através da teoria, matemática teórica, de outros também, a gente vai falar sobre isso, a gente consegue, hoje, com o entendimento que nós temos, tá? Porque eles estavam muito avançados. Tem muita matemática teórica que ainda não foi decifrada até hoje. Ou se foi, ela está resguardada. Né? Porque a gente trabalha aí dentro de vive e trabalha dentro de uma condição moldada até um certo ponto. Após isso daí, a gente não pode extrapolar. Então, essas informações, elas nos levariam para um outro patamar. Então, elas são, vamos dizer assim, freadas durante um momento para, em um outro momento, serem liberadas. Existem grupos, já falei sobre isso anteriormente aí, em outras lives, existem grupos que vêm trabalhando dentro dessas faixas aí. Eu faço parte de algum desses aí, acompanho todo esse trabalho, porque eu também venho desenvolvendo coisas que permeiam, né? Ou permeiam a finalização dessa gordura, vamos dizer assim, que segura o desenvolvimento, e de vez em quando a gente sai um pouco disso daí para dar uma olhada, para ver se está tudo certo. Né? É o processo do desenvolvimento. Enfim, chegando nisso aí, nós vamos falar também sobre os meios de transmissão
esse meio de transmissão, ele tem muito a ver com o preparo da onda, com o preparo do meio ambiente para que ele seja todo desenvolvido. Então, é necessário um preparo do meio ambiente, não é nada assim, tipo com acender luz, ou coloração de luz, ou incêndio, não é nada disso, não. Esse preparo de ambiente, ele é um preparo dentro da modificação do fluido que está aqui. É claro que um incenso ele modifica o fluido, uma luz ela modifica um fluido, uma pessoa entrando no ambiente modifica o fluido, só que esse fluido ele está todo sendo modificado, todo alterado. Nós vamos trabalhar um pouco mais na base dele, não é na base em si não, porque nós não temos essa capacidade, mas vamos trabalhar um pouco mais na base para que a gente crie uma condição mínima de utilização. Então, é feito um preparo, né, para que o meio de transmissão se processe. E esse meio de transmissão, ele começa fora do corpo físico e avança em direção e dá a condição da penetrabilidade. Essa condição, ela foi descoberta há muito tempo atrás, não fui eu que descobri, não foram pessoas atuais que descobriram, ela foi descoberta há bastante tempo atrás. E a gente vai falar sobre essas cabeças brilhantes, né, dessas pessoas que passaram aqui pelo planeta e deixaram essas informações. Então, a gente vai falar também um bocado aí sobre essa questão. Tá bom? Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, a gente abre agora aí alguns minutinhos para a pergunta. A inscrição desse curso, ele pode me mandar o pedido para quem quiser, a inscrição ainda, financeiramente, ela não está aberta, mas o custo dela, desse curso, ele é bem barato. Esse curso vai iniciar na segunda semana de novembro, toda terça e quinta, isso tudo será publicado, e vai publicado nos canais que eu tenho conversado com vocês. E ela vai durante todo o mês de novembro, e nas últimas aulas será utilizada e terá uma demonstração prática a respeito disso, para depois, para quem adquirir ou quiser o equipamento, para experiência própria e também para quem quiser utilizar junto aos seres orgânicos, né? Ou com plantas, ou com peixes, ou com animais, né? Tem pessoas que já utilizam bastante junto aos animaizinhos para poder ajudá-los, com resultados incríveis, e também com pessoas, né? Não tem problema nenhum, porque, que nem eu falei, a faixa de trabalho, e também não existe contato físico. Muito interessante esses aparelhos, porque isso veio através das descobertas de Lakhovsky. Não existe contato físico. Você não vai encostar em nada, você não vai segurar em nada, não vai ser colocado eletrodo, nada disso. Tá? O princípio dessa tecnologia, ela se baseia da mesma forma que da homeopatia, né? Então, a gente vai trabalhando em cima de dinamização do mundo do muito pequeno, para chegar nesses pontos essenciais. Então, é dessa forma que trabalha. Pode ser utilizado também, poderão ser utilizados também florais, que eu já falei, essências, raízes, folhas, chás, podem ser utilizados também componentes químicos, também sem problema, minerais podem ser utilizados também. Então, nós conseguimos um leque. Por isso que não existem hoje equipamentos mais simples, né? Até um tempo atrás existia, agora não, só existe um que engloba toda essa questão. E o porquê que ele funciona é necessário o curso, né? Ninguém pode adquirir um equipamento desse. Primeiro que esse dinheiro ele é transformado na parte de pesquisa, né? E publicações. E segundo que, se a pessoa adquirir, a pessoa não vai saber o que fazer com isso, né? Não vai saber como operar. É a mesma coisa você entrar numa cabine de avião sem ter curso de piloto, ou você precisar levantar voo num helicóptero e você nunca ter estudado. Você dirigir um carro sem nunca ter visto um carro. Não dá. Andar de moto sem nunca ter andado de bicicleta.
enfim, né? Não dá para ser assim. Hoje, muitos equipamentos aí, eles são intuitivos. Esse equipamento ele é intuitivo também, porque ele parte de uma sequência lógica, ele parte de um raciocínio lógico, inclusive a utilização das botoeiras, como trabalhar com elas é intuitivo, além de ter uma sinalização, mas é também intuitiva. Então, assim que fizer o curso, é bem simples a forma de operação. Mas a complexidade está no que ele proporciona na modificação desse fluido base. Isso é que é importante. E nós só temos notícias dentro da ciência do start dessa tecnologia ter sido iniciado através de uma única pessoa, que a gente vai falar bastante também durante o curso, e como que essa pessoa conseguiu. Né? E isso foi vedado a todo mundo. Vedado. Tem pessoas até que ridicularizam. Hoje não, hoje já está um pouco diferente, mas alguns anos atrás existia um processo de ridicularização com relação ao nome dessa pessoa. Mas as coisas mudaram, né? O nome dessa pessoa foi utilizado para empresas que hoje são bilionárias no mundo, né? E não é à toa, tá? Que algumas pessoas conseguiram essa tecnologia, com certeza está vindo daí de esmiuçar toda essa parte técnica aí. Né? Nós temos aqui uma pergunta. Quais os depoimentos mais interessantes que você recebeu com o uso da tecnologia ou do aparelho? Bom, a que me chamou mais atenção não foram processos de benefício completo. Não foi esse, né? Mesmo pessoas que já tinham sido desenganadas pela ciência tradicional. Não é essa a questão. A questão que mais me trouxe satisfação, eu estando ao vivo e vendo, até hoje isso acontece. Vocês estão olhando para uma pessoa que, eu não estou aqui com documento, mas eu tenho exames antes e exames depois, comprovados, de mudanças em mim mesmo. Né? Então, isso daí a gente vê, as pessoas poderão ter, elas poderão fazer em si próprias esses exames antes e depois e ver a modificação. Não é isso que mais me impressiona. O que mais me impressionou em todo esse processo é como as pessoas chegavam desanimadas, o semblante desanimado, o fluido vital baixo, né? O ânimo arrasado. Porque imagine você chegar, depois de ter procurado tantos profissionais da ciência, não é culpa dos profissionais da ciência o que eu vou falar, não é de responsabilidade deles. Né? O sistema todo, como um todo, ele está nesse ponto. Né? Precisa-se ter um olhar um pouco diferenciado. Não é um olhar holístico ou um olhar místico, não é nada disso. É um olhar dentro daquela ciência que ficou presa no passado, né? Que foi colocado um véu nela no passado e trabalhar para trazê-la aos dias de hoje. Mesmo que isso custe recursos financeiros, porque o recurso financeiro é o que mais fala alto sobre tudo isso aí. Né? Então, isso é o que mais me chamou a atenção. Em poucos minutos, 5 minutos, de 5 a 8 minutos de início, a pessoa havia se modificado. O fluido vital voltou. Né? Ele parecia que tinha sido restaurado. Não foi porque ninguém fez nada, não. A pessoa ficou num ambiente, só ela e o equipamento, com a modificação dos fluidos. Não foi ninguém que ficou lá com a pessoa, nem... Poderia até ter ficado, mas não foi isso. O que mais me deixou assim... Porque uma coisa é você saber que tem uma doença que vai antecipar essa tua vida e você ficar triste e desistir, né? A tristeza, falta de
energia é você desistir interiormente, e a outra é você estar animado. Estar animado com a possibilidade daqueles momentos, daqueles dias que irão... São coisas muito diferentes. Então, ninguém falou nada para a pessoa, ninguém deu ânimo para a pessoa, ninguém ativou a pessoa assim de alguma maneira, a pessoa não tomou nenhum desses componentes, né, que existem aí para você ficar acordado, animado, ficar, enfim. A pessoa não fez uso de nada disso. Mas houve uma modificação. E essa modificação ela é muito importante, porque você sai de uma desistência em direção ao caixão, né? A finalização da vida, como nós conhecemos aqui, e você abre possibilidade de continuidade. Então, isso foi a primeira coisa que eu notei em dezenas de pessoas. Não foi com uma pessoa, e também com animais. Nossa, com animais foi extraordinário. Então, isso foi uma das coisas mais extraordinárias, mais interessantes que eu pude ver. Tem uma questão também muito interessante, que também me chamou muito a atenção, até hoje isso está em mim gravado, que foi a gente conseguir fazer uma transmissão desse benefício através do solo do planeta. A gente conseguiu também, a uma distância muito grande. E com aparelhos com uma precisão assim absurda, né? Absurda precisão. A gente está falando aí na casa de 100 GHz, né, por segundo. Isso é uma precisão muito grande. Existem aparelhos de maiores precisões que essa? Existem. Mas esses já são para testes laboratoriais. Então, a precisão ela é muito grande, né? Isso mostra que não é a questão do contato físico, mas existe um fluido de conexão entre os seres orgânicos. Esse fluido ele existe, ele não é físico, ele não é mineral, ele não é a terra, né? Não é nada disso, porque não houve contato físico, não houve contato, né? Encostar, não houve isso. Aliás, a gente precisa falar sobre o Faraday, né? Porque foi ele quem começou essa descoberta aí do não físico, né? E mais tarde a gente vem entender que não existe o físico, mas tudo bem. Foi ele que começou a perceber essa mudança através dos testes que ele fez, e depois isso foi teorizado e foi comprovado. Primeiro veio a prática, a comprovação visual, né? E a repetição em qualquer parte do planeta. Qualquer local que você estivesse, aquilo se repetia. Da mesma forma. E depois veio a teorização comprovar. Então não tem como fugir. Eu não preciso de contato físico para conseguir criar um efeito. Não é necessário. Mas isso, de alguma maneira, está preso dentro de indústrias para geração de energia elétrica, para geração e produção de celulares, de transmissão via satélite, via ar. Gente, né? A maior comprovação de que a Terra não é plana e tudo isso que eu estou falando é verdade são os satélites que estão em volta do planeta. Só do Elon Musk tem mais de 50% de toda a transmissão, ele tem o poder. E não tem fio. Não há contato físico. Né? Então, grandes indústrias têm esse entendimento. Então, não tem por que duvidar do que Clark Hobbs estava fazendo lá no passado. E antes dele, outros. Não tem como. Como é que a luz chega até você se não tem fio?
Ela está percorrendo um caminho através de um fluido. Que fluido é esse? Né? Então, isso precisa ser... Se existe a transmissão, o fluido que transmite, ele tem energia. Senão, a transmissão cessaria. Se não há energia, ele para. Então, ele tem energia. O nome que se vai dar a essa energia, como trabalhar essa energia e tudo mais, aí é outra história. Eu consigo modificar a parte dela, eu consigo amplificar, eu consigo não ter perda. Isso é uma entropia, né? Isso aí sai um pouco do natural. Mas, enfim. Uma outra pergunta aqui. Se usar remédio para verme como a verminose e todas as pessoas estiverem no ambiente, onde está o aparelho? Sim, mas isso daí precisa ter aquela informação que eu falei antes. E uma delas, a gente vai falar, é da radiestesia. Tá? É uma delas. Por que eu estou frisando a radiestesia e não outras? Porque rapidamente uma pessoa consegue aprender. É muito rápido. Né? A pessoa consegue aprender e a trabalhar. Né? E não necessariamente ela vai precisar de pêndulo ou varinha. Ela pode ter uma outra forma de conseguir isso daí e resolver, que a gente vai comentar também. Tá? Muitas das vezes o problema não está em a pessoa, no caso aí da pergunta, ter o verme. Mas isso a gente vai falar também durante o curso. Essas perguntas irão voltar e a gente vai falar sobre isso. Bom, pessoal, então a gente está chegando já ao final aí, é só um tempo de 30 minutos para trazer alguma coisa. Eu tinha falado sobre 2 vídeos, abri um espaço aí para mais 15, abri um espaço para pergunta, e é isso que nós estamos finalizando nesse primeiro momento. Tá? No próximo vídeo, eu vou estar voltando aí na semana que vem, aí já de uma forma já a todas as pessoas que quiserem já fazer a sua assinatura e participar do curso. O curso ele tem um valor, né? Porque se não tiver um valor, ninguém dá valor. Essa que é a verdade. Então, o curso tem valor. Ele, como eu já falei, ele vai ter um PDF para acompanhar. Além do PDF, ele terá um PowerPoint. Essa documentação ela vai estar aberta. O PowerPoint também vai estar aberto, o PDF também, para que o aluno ele possa sempre buscar ali informações e poder relembrar o que foi colocado. A videoaula que nós estaremos fazendo ao vivo, elas serão gravadas, mas elas não estarão liberadas ad eterno. Por isso que existe o PDF e vai existir também o PowerPoint para quem quiser. Todos irão receber, né, os arquivos para poder acompanhar. Mas o ao vivo que a gente vai estar falando, isso daí não. Isso daí tem um momento para ser liberado e tem um momento para ser finalizado. Tá bom? Quem não puder assistir, tiver em horário, com fuso horários diferenciados e tudo, a pessoa terá chance também de estar acompanhando aí. Mas a gente vai tentar fazer num horário que dá, né? Que nem esse daqui agora, iniciando às 20 horas, indo até às 21 ou até às 22 horas, 21h45. Eu acredito que grande parte das pessoas darão, mas aqueles que não puderem terão acesso à aula em seguida. Né? Ela ficará disponível em seguida para que a pessoa possa usufruir aí desse bate-papo e tudo que vai estar sendo apresentado. E também terá direito, claro, ao PowerPoint e também ao PDF, para poder acompanhar aí. Inclusive, no PDF vai vir toda a bibliografia da onde foram retiradas informações com base na ciência. Informações de construção de equipamento não serão liberadas, em hipótese nenhuma, claro. Né? E o curso ele vai ficar disponível aí, ele não é segredo para ninguém. Tá bom? Esse vídeo que eu coloquei aqui agora, ele também vai ficar disponível. Tá? Esse e o outro da semana que vem ficarão disponíveis até o início do curso. Uma vez iniciado o curso, em novembro, aí eles vão ficar fechados. Tá bom? Eles são para esse curso do equipamento Orion, e existe todo um motivo por que é que esse nome, por que é que a gente está fazendo vamos dizer assim, um link com relação a essa constelação, a essas estrelas,
Por que eu falei de pirâmides? Não tem nada místico, a gente vai falar sobre só a parte científica, né? Dados científicos que se conhece até hoje, né? E mostrar os links que tem sobre todos esses teóricos, matemáticos e práticos, né? Diante da física, química e biologia, e os engenheiros também que trouxeram tudo isso aí para a gente. Tá bom? Já temos as datas, sim. Tá? Vai ser na segunda semana de novembro, às terças e quintas, porque na primeira semana tem um feriado aí, né? Longo. Aliás, novembro tem outros feriados aí, mas essas aulas, quem não puder assistir, ela estará disponível de imediato durante um período, depois elas fecham, tá? Elas não vão ficar abertas. E ela vai ficar disponível para a pessoa, né? A pessoa vai ter um link próprio que ela vai conseguir acessar. Ela não vai ficar disponível para todos, não, que assistiram a aula. Assistiu a aula ali, aquilo ali é fechado. Assistiu a aula ao vivo, ela vai ser fechada. A pessoa vai ter o material. Então, é importante tirar todas as dúvidas, todas as coisas. Sempre na aula seguinte, eu faço um apanhado da aula anterior para dar continuidade, porque o que nós vamos falar vai mexer um pouco com a gente, vai nos deslocar um pouco do cotidiano. Então, eu preciso trazer vocês, fazer um deslocamento contrário, trazer vocês do cotidiano para dentro da sala de aula. Tá bom, pessoal? Então, nós temos as datas, as perguntas foram feitas. Mais alguma perguntinha? Temos aí 40 segundos ainda. Mais alguma coisa? Deixa eu dar uma olhada aqui no Instagram. Se tem alguma pergunta, eu acho que não. Pelo menos eu não vi nenhuma pergunta. Só vi as pessoas entrando. Mais perguntas. Tá. Tá bom. Tá isso aí. Então tá. Claro que perguntas podem ser feitas depois. Podem ficar à vontade. Eu vou deixar quem quiser entrar, porque todas as informações estão sendo colocadas dentro de um único grupo lá no WhatsApp. Quem quiser entrar, quem ainda não entrou no WhatsApp, fica à vontade. Esse grupo do WhatsApp é só para entregar informações, tá? E aí a pessoa decide o que ela vai querer, tá bom? Então tá, pessoal. Era isso que a gente tinha para colocar. Semana que vem a gente está voltando, também na quinta-feira, mais ou menos nesse horário aí, tentar manter esse horário, para um segundo vídeo desse, e aí a gente vai entrar já em outras informações a respeito do curso, já propriamente de como serão as aulas, como que serão apresentadas e tudo mais. Tá bom? Uma ótima noite. O consumo dos aparelhos é baixo em energia? Uma coisa que eu não falei, mas eu posso falar, não tem problema nenhum, é que existe uma grande dificuldade desses equipamentos seguirem com bateria. É muito importante que esses equipamentos trabalhem com baterias. Esses equipamentos trabalham com baterias de 12 volts. Então, durante o curso, eu vou mostrar baterias que vocês podem adquirir para que esses equipamentos funcionem. Porém, todos que adquirirem o equipamento, ele vai com uma fonte. E na beiradinha da fonte tem aquele redutor de sinal, vamos dizer assim, indigesto da rede de 60 ciclos, que nem se usa em notebooks. Tem um aqui. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Não sei se vai dar para ver. Isso daqui. Senão o notebook teria problema, tá? Deixa eu desligar aqui, que ele não precisa estar ligado. Ó, é isso daqui. Isso daqui é um filtro, tá? É um filtro. Então, a fonte, ela vai com o filtro. Uma fonte de 12 volts ou 12,6 volts. São fontes que são criadas para se carregar baterias. Né? Então, durante o curso, eu vou falar sobre essas fontes e vou mostrar as fontes disponíveis, mas uma fonte vai junto com o equipamento. Tá? E também com uma conexão de aterramento. Isso tudo vai ser falado aí durante o curso. Já é mais a parte técnica do equipamento.
aí já fica para as últimas aulas essa parte, e ela será detalhada durante o curso, porque a pessoa que adquiriu o curso, ela pode adquirir só o curso, ou ela pode adquirir o curso com o equipamento. Vou explicar isso no próximo, tá bom? Da semana que vem. Mas, ao longo da semana, fiquem à vontade, se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa, eu vou jogar tudo lá no grupo do WhatsApp. Tá? Aí é só acompanhar. Tá bom, pessoal? Fiquem na paz. Espero que vocês estejam bem, fiquem bem. E a gente vai conversando aí. Uma ótima noite para todos. Ah, desculpa. Quem já tem o aparelho, vai dar para usar com bateria? Vai. Quem já tem um aparelho pode usar também. Tem pessoas que adquiriram o aparelho no outro curso que foi feito. Esses aparelhos que vocês adquiriram no outro curso, eles também fazem as informações que eu vou trazer agora, que são informações novas. Tá? Então, quem tem o aparelho só faz o curso. Não precisa adquirir outro aparelho, não. Tá? É só o curso mesmo. Tá bom? Mas quem quiser adquirir, também fica à vontade. Tá? Um abraço, então, e fiquemos bem.